Tem informação chegando ao vivo no nosso Cidade Alerta DF. Mistério em Sobradinho. Uma diarista de 44 anos foi encontrada em um matagal com marcas de violência. Gente, a mulher foi levada para uma UPA em estado grave, mas ela acabou não resistindo e morreu. Com exclusividade, a nossa equipe conseguiu imagens de câmeras de segurança que mostram Maria Conceição antes de todo esse caso acontecer. A repórter Viviana Lira, ela vai explicar pra gente os detalhes, como sempre, atualizada no endereço da notícia, para explicar pro público de casa. Vivi, boa noite, bem-vinda ao Cidade. Explica pra gente, né, primeiramente, quando foi que a Maria Conceição foi vista pela última vez? Boa noite. Boa noite, Tatuzinho, para você e para todo mundo aí de casa que acompanha o nosso Cidade Alerta nessa sexta-feira, fim já dessa semana, né, Tatuzinho? Olha só, uma história que é um verdadeiro mistério, como você disse. A cidade está sem resposta desde o último dia 19 de outubro. Isso porque Maria da Conceição Nunes, de 44 anos de idade, ela foi encontrada às margens da DF-425, próximo, ali na verdade, na BR-020, em frente a alguns condomínios ali da cidade de Sobradinho 2. O que acontece, Tatuzinho? Essa senhora que é moradora aqui da região de Planaltina de Goiás, que é onde nós estamos, no local da notícia, mora aqui próximo onde nós estamos. A gente está aqui, inclusive, em frente à GO 128, um pouquinho distante da casa da família, por questão de segurança, para a gente não mostrar muitos detalhes. Essa senhora saiu no último sábado do dia 19, Tatuzinho, e foi para uma faxina em Sobradinho 2, em um daqueles condomínios lá. Isso por quê? Porque durante a semana, de segunda a sexta-feira, ela trabalha de serviços gerais em uma empresa bem renomada, inclusive aqui de Brasília, em um shopping lá na Asa Sul. E aí ela faz faxina durante o final de semana, bem cedo. Ela saiu por volta das 7 horas da manhã, fez uma ligação para o filho dela, dizendo: filho, eu vou ali fazer uma faxina, tô indo ali fazer um bico. E aí ela foi. Ela foi fazer esse bico e o que acontece? Ela não foi mais vista. Testemunhas dizem, inclusive o corpo de bombeiros também, a viatura que socorreu a dona Maria diz o seguinte: ela foi encontrada às margens da BR-020 com convulsão. E também ela estava com algumas manchas pelo corpo, estava um pouco machucada. Claro que ali, preliminarmente, eles não puderam dar o diagnóstico. Então, chamou uma outra ambulância para socorrer a dona Maria. Isso porque essa ambulância que viu a dona Maria passando mal ali naquela estrada, Tatuzinho, perto de um matagal, próximo a uma parada de um ônibus, já estava com uma vítima dentro da ambulância. E por isso, né, foi preciso chamar uma outra viatura. Ela foi para a UPA de Sobradinho 2. É uma história, Tatuzinho, que chamou muita atenção, são muitos detalhes e, de certa forma, a gente tem que explicar com cautela porque ela pode ser confusa. Ela foi para a UPA, com vida. Chegando lá, ela foi tratada, foi cuidada, mas ela foi entubada. E aí o que acontece? Passou a semana inteira, Tatuzinho, até hoje. E ela teve, segundo informações que nós temos, morte cerebral. Depois de praticamente 7 dias aí tentando se recuperar, ninguém sabe o que aconteceu. Essa mulher está morta, Tatuzinho. Agora a família quer resposta, porque não se sabe, segundo a família, se realmente ela sofreu algum abuso sexual, se ela pegou algum, de fato, transporte pirata, porque as imagens que nós temos é sim que ela pegou um transporte pirata logo cedo e foi deixado ali nas margens. Se alguém abordou essa senhora minutos depois desse transporte pirata ter deixado ela na parada de ônibus. Para esses detalhes, Tatuzinho, eu vou chamar aqui uma família da vítima, que é prima dela, a dona Valéria, que inclusive ela chamou a nossa equipe, Tatuzinho, porque ela precisa de alguma resposta, né? A dona Valéria está aqui, ela está desesperada porque não tem nenhuma resposta, como eu já disse. Conta para mim, dona Valéria, inclusive ela te escuta, tá, Tatuzinho? A qualquer momento você pode interromper. Como a senhora ficou sabendo dessa história toda, bastante confusa, da sua prima ter sido encontrada com vida e depois, infelizmente, ela não resiste aos ferimentos e morreu? Boa noite a todos, boa noite, Tatuzinho. Agradeço muito a Record por de pronto já nos atendeu, a família. Muito obrigado. Conto com a audiência de vocês para solucionar o caso da minha prima.
O que acontece é o seguinte, no sábado, dia 19, por volta das 14h30, o meu sobrinho me ligou falando que tinham ligado para a delegacia avisando que a mãe dele tinha sido encontrada em Sobradinho, jogada no matagal. E aí ele foi para a UPA de Sobradinho 2, em seguida eu fui. Chegando lá, ele já tinha entrado, já tinha conversado com o médico e viu a mãe dele. Eu tentei entrar, mas não deixaram, porque não era mais horário de visita. E daí para cá, o Tatuzinho, vê essa agonia da família, porque primeiro eles disseram que ela poderia ter sofrido algum abuso sexual, né? Mas ainda não foi confirmado, né? E aí logo ela foi entubada. Ela foi entubada na UPA e ela se encontra até agora lá entubada. Só que hoje, por volta de 2h30 da manhã, a UPA entrou em contato com o meu sobrinho, solicitando que a família fosse até a UPA. Fomos para lá, eu, meu sobrinho e meu genro, conversamos com a equipe e aí falaram que ela veio a óbito, que ela teve morte cefálica. Eu questionei o fato de uma UTI, que estávamos procurando uma UTI para ela. A minha irmã deu entrada, o Ministério Público conseguiu, né, o direito à UTI, mas não conseguimos o leito. E é isso, ela está em Sobradinho, na UPA. A família optou por doar os órgãos dela, um momento de muita dor, mas decidimos doar os órgãos. E estamos aí, eu espero... Estou querendo uma resposta, a família quer uma resposta. Tá só eu de familiar aqui, porque o restante da família não consegue vir, os filhos estão em choque. E assim, não estou aqui, Tatuzinho, acusando ninguém. Eu quero só uma solução para o caso da minha prima, para que ela não seja simplesmente mais um número na estatística. Eu não sei se ela foi assassinada, eu não sei o que aconteceu, se ela passou mal. Mas assim, eu aguardo uma resposta. A família quer uma resposta, a sociedade quer uma resposta. Tatuzinho, a 35ª Delegacia de Polícia, que fica ali em Sobradinho 2, é que investiga o caso. E segundo informações que nós temos preliminares do IML, é que o abuso sexual, por enquanto, ele foi descartado. Então, pode ser que a polícia passe a investigar como um homicídio, mas de que forma ainda é tudo muito cedo, viu, Tatuzinho? Agora, Vivi, muito obrigado, Vivi. A gente, nesse momento, a gente é repórter, mas nós somos seres humanos. E eu agradeço muito o carinho dela conosco, com você aí, principalmente, nas ruas, né? E ela, como disse, desde cedo, familiares me acionaram nas minhas redes sociais falando desse caso. Queria perguntar para a senhora, a dona Maria Conceição, ela tinha companheiro, estava separada recentemente, tinha alguma situação de alguma discussão com o ex-marido dela? Porque, lógico, tudo agora são suposições. Como a senhora disse, a senhora não quer acusar ninguém, né? Ninguém quer acusar ninguém. Mas ela foi vítima de alguns maus tratos, violência doméstica. Conta para o nosso público de casa, junto com a nossa Vivi Lira. Tatuzinho, ela é separada já há bastante tempo do pai dos filhos dela, mas ele é uma pessoa tranquila, tá? Ela, até onde sabemos, ela não estava se relacionando com ninguém. O relacionamento dela era com o trabalho, porque ela trabalhava de domingo a domingo. Ela trabalhava nesse shopping e quando era no final de semana, ela ia fazer faxina. Então, a relação dela que ela tinha era com o trabalho e com os filhos. Mas não sabemos de nenhuma inimizade dela, nenhuma discussão, nenhum ex-namorado, nenhuma ameaça, nada. É uma coisa muito vazia. O que aconteceu com ela, a gente quer explicação. Dona Valéria, era a rotina dela, né? Sair aos finais de semana, no mesmo horário, no mesmo local. Era tudo tranquilo. Rotina. Esse local onde ela saiu para fazer a faxina já tem mais de 8 anos que ela trabalha com esse pessoal lá. Uma pessoa de extrema confiança, muito humana, muito boa, muito justa. Não é porque ela é minha prima, mas é a verdade. A cidade está comovida com o que aconteceu, ela é muito conhecida aqui. E eu conto com a audiência de vocês para solucionar esse caso. Era Tatuzinho, comum na ocorrência, nós percebemos que... Vivi, pergunta aí, né? Ela tá ouvindo a gente... Até eu acho que é uma pergunta que você ia fazer também, né? A gente sempre tem essa sintonia. Era comum ela pegar esse transporte pirata? Porque a gente sabe, né, Vivi, Dona Valéria, quem mora na região do entorno, não só no entorno, gente, aqui nas regiões administrativas. Quando você, às vezes, não tem um transporte decente, é comum para você chegar no trabalho mais rápido, pegar o transporte pirata. Era comum a Dona Maria Conceição fazer esse tipo de situação, pegar um transporte pirata para ir para o trabalho, para se locomover? Não, Tatuzinho, não era comum. Ela só pegava o transporte pirata se realmente ela estivesse atrasada.
mas ela sempre pegava o ônibus. Ela não tinha costume de pegar transporte pirata. Já conversei com ela outras vezes a respeito disso, ela sempre falava, eu só pego o transporte pirata se realmente estiver atrasada, porque ela tinha muito medo. Ela era uma pessoa, ela tinha muito medo, ela não gostava do transporte pirata. E fiquei surpresa quando vi a imagem ela entrando no transporte pirata. A senhora contou para mim, a gente estava conversando antes de entrar no link, que a senhora visitava a Dona Maria e aí percebeu algumas manchas no corpo dela, alguns ferimentos. Conta pra gente o que a senhora observou durante toda essa estada dela dentro do hospital, que ela ficou de coma até a morte dela na madrugada de hoje. Isso, eu percebi que no queixo dela havia uma mancha. No tórax dela tinha marca como se fosse unha. O pé direito dela estava assim torcido, como se tivessem torcido o pé dela. E em cima da mão dela, nos dedos, tinha marca como se ela tivesse arranhado. Eu percebi isso hoje lá, quando eu fui me despedir dela, eu tirei o cobertor e olhei. Fui ver os detalhes do corpo dela e eu percebi isso. A senhora acha que ela em algum momento entrou em luta corporal com uma pessoa? Eu creio que sim. Pelas marcas, eu creio que sim, porque ela não tinha aquelas marcas no corpo dela, isso eu posso assegurar. A senhora também não descarta a possibilidade de ela ter sido atropelada? Também não descarto essa possibilidade. É isso, Tatuzinho. Como eu falei, a 35ª Delegacia de Polícia investiga o caso e chama a atenção também que o celular dela não foi levado, os pertences pessoais dela não foram levados. Então, Tatuzinho, algo de muito estranho aconteceu. A gente, como você disse, está acompanhando esse caso com exclusividade para saber de fato o que aconteceu com a Dona Maria da Conceição. A cidade aqui de Planaltina, de Goiás, precisa de uma resposta, não só ela, mas também como toda a família, né, Tatuzinho? Com certeza, Vivi. Viviana, fica conosco aqui, faz essa companhia à Dona Valéria. Dona Valéria, continua com a gente aqui agora ao vivo, né? Eu até peço para a senhora estar conosco, porque a gente está numa grande audiência aqui no Cidade Alerta. E a senhora sabe, a Record Brasília tem um papel muito forte, não só aqui no DF, mas principalmente na cidade de Goiás, no entorno. Eu queria pedir à nossa direção para colocar as imagens, câmeras de segurança que mostram os últimos passos da Dona Maria da Conceição antes de entrar nesse transporte pirata e seguir para mais um dia de trabalho, como ela sempre fazia. Essas imagens foram cedidas aí pra gente e você sabe, você que é cidadão de bem, está acompanhando agora essa grande audiência do Cidade Alerta, ajude a polícia, porque a polícia agora começa a investigar essa história, né? Como disse a Dona Valéria Prima, quando foi despedir da Dona Maria Conceição, notou alguns hematomas, algumas espécies de manchas pelo corpo dela. E desse lado aí, olha só, desse lado esquerdo, dá pra ver os últimos momentos. Ela na avenida principal, esperando um transporte para se locomover para o trabalho, como sempre fazia de costume. E Vivi, eu aproveito e pergunto pra Dona Valéria, para ela explicar pra gente, a Dona Maria da Conceição, como era ela? Como era a prima, como era a mãe, como era a senhora trabalhadora aí da região. Conta pra gente, Dona Valéria. Isso, conta pra gente como era a rotina dela, né? Tatuzinho, como prima, como irmã, como família, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito animada, honesta, quero frisar aqui, muito honesta, muito esforçada, uma ótima avó, uma ótima mãe. Uma pessoa que vai deixar muita saudade, já tem saudade, já tá no peito, já tá doendo. Uma pessoa honesta, uma pessoa que se ela tivesse R$2 no bolso e você precisasse de R$2, ela te passava R$2 e ficava sem esses R$2. Uma pessoa muito humana. A minha mãe cria ela desde os 9 anos de idade. Ela sempre trabalhou, perdeu a mãe, ela tinha 9 anos de idade. E ela foi criada com a gente. É uma pessoa maravilhosa que eu tô juntando forças para estar aqui, para falar dela. Vocês me desculpem, não é fácil. Não é fácil, Tatuzinho. Desculpa, gente. A gente compreende. A família, né, do Cidade Alerta, tanto da Record Brasília, a gente está aqui exatamente, né, Tatuzinho, para essa prestação de serviço e para dar resposta para quem não consegue nenhum tipo de resposta, né? A gente está aqui para isso, viu, Dona Valéria? Obrigada.
Pode continuar falando dela, como era. A gente, inclusive, né, Tatuzinho, a gente vê aí nas imagens a dona Maria, ela, nesse horário, por volta de 7 horas da manhã, indo tomar café antes de ir trabalhar. A gente percebe pelas vestimentas uma senhora bem pra cima, bem animada, conversando, inclusive, com os balconistas da padaria e seguindo a vida dela normalmente, uma rotina. Ela só ia de casa pro trabalho, do trabalho para casa, para ver o neto e toda a família, não é isso, dona Valéria? Justamente, ela não tinha lazer, ela trabalhava de domingo a domingo. Ela partiu me devendo ir para minha casa almoçar comigo. Eu ligava para ela e falava, quando é que você vai vir almoçar comigo? Ela falava, ô filha, eu estou trabalhando, por enquanto eu não posso, mas eu vou tirar uma folga e eu vou aí. Trabalhava o tempo todo porque tinha os compromissos dela, a filha para criar, uma filha de 12 anos, ela é separada do pai da filha dela, mas nunca deixou faltar nada. Uma pessoa excelente, uma pessoa que nenhum tipo de inimizade, uma pessoa do coração mil. Dona Valéria, deixa eu te fazer outra pergunta. A senhora sabe de alguma informação se ela tinha briga com alguém, alguma desavença, alguma discussão, seja no trabalho ou aqui próximo à vizinhança? Ela era bem tranquila mesmo. Não, bem tranquila, briga com ninguém. Até porque nem tempo ela tinha para isso. Ninguém. Isso eu afirmo, briga com ninguém, discussão com ninguém. O negócio dela era trabalhar. Quando ela chegava em casa, sempre no final do dia, a minha mãe ligava para ela todo santo dia. E ela falava, tia, vou tomar banho, quando eu terminar eu ligo para a senhora. Isso era rotina. Ela ligava para minha mãe, conversava, ela falava, vou dormir, que amanhã cedo eu trabalho. E essa era a rotina dela. A vida literalmente para a família, né? Como você disse, não tinha vida social, também não namorava, não tinha marido, não tinha ninguém. Não tinha. Era só mesmo para a família e para a filha dela, que ela tem uma filha de 12 anos. E nas investigações, até lá no hospital, quais as respostas que a senhora tem dessas investigações até o momento? Por enquanto, nenhuma. O filho dela já foi na delegacia várias vezes. Eles só falam que estão investigando. Mas que a gente precisa de resposta. A senhora sabe se alguém já prestou depoimento? Eu vi falar que o rapaz do transporte pirata prestou depoimento e foi liberado. E o carro dele foi apreendido para perícia. Pois é, Tatuzinho, a gente tem essa informação também de que o carro que a dona Maria pegou como transporte pirata para se locomover até lá onde ela iria possivelmente trabalhar, esse carro está apreendido, vai passar por perícia e o motorista também já foi ouvido e ele está totalmente colaborando com as investigações. Vivi, só uma última pergunta para dona Valéria, porque a gente sabe que ela está bastante abalada, está emocionada, lógico, é parente, a gente sabe que quem sente a dor de perder um ente querido é só quem vive diariamente com essa pessoa e conhece. Dona Valéria, ela deixa quantos filhos nessa situação? Ela deixa 3 filhos, porque ela tinha 4 filhos, um é falecido. Na época da pandemia, um faleceu. E ela deixa 3 filhos, uma menina de 12 anos e 2 filhos menores de idade. E um netinho? E um netinho. Qual a idade do netinho? O netinho delas tem uns 3 aninhos. É isso, Tatuzinho. Nós vamos ficar aqui nessa cidade, continuando a acompanhar esse caso e tentar, é claro, trazer a resposta para o pessoal de casa e para a família da dona Maria da Conceição. Vivi, muito obrigado pela sua participação. Você como mulher, você sabe, há anos cobrindo a área policial. Dá essa força aí para dona Valéria, para os parentes, para os amigos e conhecidos. E deseja para ela os nossos sentimentos. E fique tranquila que a gente vai sempre acompanhar passo a passo da investigação. Se não tiver resultado, a gente vai voltar na senhora, nos parentes e também ajudar nessa busca por justiça. Agradece ela, muito obrigado e boa noite para vocês aí em Planaltina de Goiás. Obrigado. Viviana Líria do lado da dona Valéria. A gente vai seguir acompanhando esse caso de perto, porque é um mistério, né, gente? O que aconteceu com a dona Maria da Conceição? Ela que saiu para trabalhar, foi encontrada numa situação lastimável, próximo aos condomínios, em Sobradinho, levada para a UPA, e ela falece agora após passar dias em coma, né? O motorista dessa van pirata já foi ouvido, carro apreendido desse carro, e a polícia segue investigando, que no caso é a 35ª DP, lá da cidade de Sobradinho 2. Um mistério que nós aqui do Cidade Alerta temos esse compromisso, tá bom?